Bom dia. Hoje eu vim apresentar o projeto final do grupo Data Governance para o curso de Extensão em Mineração de Dados da Unicamp. O tema do nosso trabalho é a análise de revisão de compras. O grupo é formado por mim, o Cauã, a Ângela, o Gustavo, o Jonatas, o Luiz e o Wellington. Nessa apresentação, nós vamos passar pelos seguintes tópicos. Então vamos lá. Por que realizar a análise dessas avaliações é importante? Essa análise nos ajuda a criar campanhas de marketing bem direcionadas aos nossos clientes, futuros e antigos, pois mostra para os antigos clientes que nós nos preocupamos e queremos sempre melhorar o nosso relacionamento com eles. E mostra para os clientes novos que a gente está sempre nos preocupando em melhorar com base no que os nossos clientes nos fornecem de feedback. Assim, fortalecendo a nossa marca e melhorando a experiência do consumidor. Outro ponto é que essas avaliações nos fornecem insights estratégicos para tomar decisões assertivas sobre os próximos projetos. Mas aí vem o nosso problema. Como trabalhamos com e-commerce, os nossos produtos estão disponíveis para milhares de pessoas que nos fornecem diariamente centenas de milhares de avaliações, tanto positivas quanto negativas, que de forma manual se torna inviável fazer a análise dessas avaliações. Então, aqui tem o nosso start do projeto, a nossa motivação do projeto, que é criar um modelo que consiga analisar essas avaliações e capturar o contexto geral delas para nos fornecer insights para melhorar as tomadas de decisões, orientando a campanha de marketing, que não seria muito diferente do que um ser humano iria fazer, porque os seres humanos também iriam olhar as avaliações e pegar o contexto geral delas e assim tomar a melhor decisão. E para isso, para fazer o nosso modelo, nós pegamos amostras da plataforma Flipkart, que as amostras estão divididas em 5 classes, cada classe representando uma possível nota da avaliação. O nosso conjunto amostral foi dividido em 19 mil amostras para o conjunto de treino e 4.800 amostras aproximadamente para o conjunto de teste. Uma coisa que nós percebemos é que o nosso conjunto está totalmente desbalanceado, contendo aproximadamente 81% das amostras para as classes 4 e 5. Isso não é uma coisa ruim, mostra que o nosso produto está bom, só que pode prejudicar na análise das demais classes. E essas amostras, elas vêm com 7 features, que dessas 7, as duas mais relevantes é o título da avaliação e o texto propriamente dito. E uma outra feature importante desse conjunto é o nosso target, que é a avaliação, a nota da avaliação. E analisando os textos, nós percebemos que os textos contêm emojis, assim intensificando tanto positivo quanto negativamente as avaliações. E antes de passar para a modelagem, nós realizamos uma nuvem de palavras, aonde nós formamos anagramas de tamanho 3. Nós usamos o tamanho 3 porque quando usamos apenas um ou dois, palavras como good, eles ficavam sobressalentes tanto nas avaliações positivas, como nas neutras, quanto nas negativas, porque ele perdia o contexto do porquê que era good. Not so good e so good têm significados diferentes, mas ambos têm a palavra good. Então, com 3 palavras, nós vimos que é a melhor forma de representar essa nuvem de palavras. E percebemos que as avaliações 4 e 5 têm intensificadores positivos, como best, really recommended, é, valued, good em quase todas as nossas palavras destacadas. Enquanto as negativas, nós temos palavras intensificadores negativas, como waste, worst,
don't buy, entre outros. E as neutras nós temos palavras mais amenas, como faz o seu trabalho, é um produto decente, e as demais que são amenas. Não são tão positivas e nem tão negativas. E os modelos que nós estudamos foi a regressão logística, os modelos BERT, o TINI como um modelo pequeno e o Bayes Uncased como um modelo mais robusto dos modelos BERT. Nós pegamos o Bayes Uncased porque o BERT-TINI ele já é uncased, então as letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferenças. E outros modelos que nós estudamos foi o Elétrica, o Roberta e o BERT-WIT. Como modelos baseline, nós usamos a regressão logística, os modelos BERT-TINI e Bayes Uncased. No Bayes Uncased, nós também fizemos um estudo de caso, onde nós analisamos com 5 classes e com 3, agrupando as avaliações 1 e 2 como 1, as neutras como 2 e as positivas 4 e 5 como 3, para ver se tínhamos uma melhora no aprendizado. E os nossos resultados parciais da nossa baseline foi que o pior modelo foi a regressão logística, tendo uma acurácia balanceada de 46% aproximadamente. Depois veio o Bayes Uncased, que, sem utilizar pesos para tratar o desbalanceamento da classe, ele conseguiu uma acurácia aproximadamente de 56%. Enquanto, usando peso, conseguimos uma melhora de 10%, ficando em aproximadamente 66% de acurácia. E quando nós realizamos com apenas as 3 classes, fazendo aquela união das classes negativas e positivas, nós conseguimos uma melhora de aproximadamente 15% nos nossos modelos, indo para aproximadamente 78% sem usar os pesos e 80% usando os pesos. Só que nenhum dessas alternativas do Bayesian Case foi melhor do que os modelos BERT-TINI, independentemente se usava a validação cruzada ou não. A única coisa que eles sempre estavam usando era os pesos. E eles obtiveram aproximadamente 94% de acurácia balanceada. E a fim de entender se aquela união das classes, o agrupamento, fez uma melhora no aprendizado, a gente analisou a matriz de confusão. E nós percebemos que não foi de fato um aprendizado. Ele simplesmente deixou de errar o que ele classificava errado do 1 e do 2, porque agora está tudo agrupado, e do 4 e 5. Então, eles simplesmente agruparam as respostas. Não quer dizer que ele aprendeu mais. E nós analisamos a matriz de confusão do Bertini para ver também se nós conseguimos algum insight. E um insight que nós percebemos é que a classe menos representada, sendo a 2, ela sempre tem, independentemente do modelo que nós estamos estudando, dificuldade para fazer as classificações. Ele sempre tem a menor porcentagem de acerto. E o modelo que nós escolhemos para a baseline foi o BERT-TINI com peso usando validação cruzada. Nós escolhemos a validação cruzada porque isso nos aproxima mais do mundo real. E o resultado na base de teste foi de 94,27%. E agora, os nossos modelos finais, nós usamos o Elétrica, como já foi dito, o Roberta, o Bertwitch, e nós fizemos um ensemble dos dois melhores, o Elétrica e o Bertwitch. E na análise dos nossos resultados, nós percebemos que os modelos sozinhos, eles conseguiram superar o modelo Bertini, mas foi ligeiramente melhor, foi 1% melhor. Só que teve uma coisa que aumentou e muito, que foi o tempo de treinamento, que ficou por fold ou por época aproximadamente 16 minutos, enquanto para o Bartini ficou em 47 segundos. E o nosso modelo Ensemble foi o melhor que nós obtivemos, que ele conseguiu superar
com 2% o nosso modelo baseline, indo para 96,51% de acurácia balanceada. E analisando as matrizes de confusão, podemos perceber que o mesmo comportamento dos modelos baseline se repetem aqui, sendo que a classe 2 é sempre a com menor porcentagem de acerto, comparado com as outras classes. E o melhor modelo que nós escolhemos foi o Ensemble, que ele teve um resultado na base de teste de aproximadamente 96,61%. Então, nós quisemos entender o porquê que ele estava errando esses aproximadamente 3,5%. E para isso, nós fizemos uma análise dos erros. E tivemos duas percepções. A primeira é um provável erro do cliente, onde ele coloca uma classificação, mas o que ele diz não condiz com aquela classificação. Como, por exemplo, o cliente, nessa amostra, colocou uma avaliação de 5. Só que no título ele falou que era horrível e a review é o laptop está dando um choque enquanto carrega. Então, com esse texto, o nosso modelo prediziu como um. Então, o modelo estaria errado? Nesse caso, provavelmente pode ter sido um misclick do cliente no momento de fazer a avaliação. Precisaria de mais informação do cliente para entender de fato se isso foi um erro ou não. E confusão entre notas próximas, como por exemplo o 1 e o 2, que eles usam sinônimos, palavras similares. Então, quando o título e o review são textos muito curtos, o modelo tende a confundir essas duas classificações. E para o 4 e 5 também acontece isso, quando se tem o título e o review menor. E como planos futuros, para o modelo, seria analisar como lidar com essas informações erradas, entender se foi uma informação errada ou se foi simplesmente um outlier, e analisar a explicabilidade do modelo para fornecer insights para o cliente sendo os nossos tomadores de decisão. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção.